E aí, mano, bora falar um pouquinho sobre Kanye West? Porque é Kanye e não Kanye, como algumas pessoas falam por aí, né? Eu confesso que eu comecei, né, a escutar as músicas dele devido àquelas polêmicas lá que ele se meteu, mano. É claro que eu não sou nazi nem nada disso, mano, mas eu achei ousado, tipo, caramba, ele é uma figura pública tão conhecida, né? E daí ele solta essa bomba aí. Coragem, né, mano? Ou loucura. Na real, sei lá, eu acho que é até meio difícil de explicar. Também é engraçado porque o cara é negro, mano, daí ele se autodeclara nazista. Sei lá, eu acho um negócio muito sem noção, né, mano? Mesmo que você seja um nacional-socialista, eu imagino que você preferiria desvincular sua imagem ao nazismo, né, mano? Você falar, tipo, não é bem assim, mano. A gente não defende o nazismo idealizado por Hitler, sabe? Com todas aquelas barbáries lá. Acaba sendo um negócio bastante contraprodutivo, mas eu acho que esse pessoal gosta de chocar, né? Gosta de polemizar, então o meu conselho acaba entrando em um ouvido e saindo pelo outro, né? Mas então, né, mano, o fato é que eu comecei a escutar mais o Kanye e eu acho que foi no mês de outubro do ano passado, se eu não me engano, que eu fiquei nos 0,1% maiores ouvintes do Kanye, né? E, de fato, mano, independente do que você acha sobre ele, né? Fato é que ele tem umas músicas muito boas, mano. Heard and Say, que também tem uma letra bastante interessante, né? E eu escutei eles dizerem: nada nunca prometeu o amanhã hoje. Nothing ever promised tomorrow today. Cara, é uma música muito foda, velho. E também que tem uma mensagem bacana, eu acho, né? Nada nunca prometeu o amanhã hoje, no sentido de, né, mano, você conseguir os frutos do seu trabalho no imediato presente. As coisas levam tempo pra acontecer, but we'll find a way. Mas nós vamos encontrar uma forma, né? It hurts, but it may be the only way. Dói, mas talvez seja a única forma, né? E aquele piano que ele colocou na música ficou, mano, caiu muito bem, mano. O cara, ele é bem criativo, né, mano? O cara, ele mistura rap com piano e ele inova bastante nessa área, né? É inegável, né, a capacidade artística do Kanye. Eu também gosto muito de Runaway dele, mano. Nossa, outra música que a letra é uma pedrada, né, mano? E também eu acho que demonstra uma certa maturidade emocional e de relacionamento nele, tipo, caramba. O cara, ele fez algo que geralmente as pessoas não fazem, né, mano? Ele, nessa música, ele reconhece os defeitos dele, ele reconhece que ele que é o problema e não as pessoas que se relacionaram com ele. E daí a conclusão que ele chega é que a garota deveria fugir dele, né, mano? Porque ele não é uma pessoa muito legal, né, de você se manter em um relacionamento. Ele traiu, né, as garotas que ele se relacionou. Fora os outros defeitos que ele admite nessa música. E também o vício em estímulos sexuais, etc. Acaba sendo uma confissão bastante íntima e sincera, né? Eu também gosto bastante de Flashing Lights, mano, outra música nota 10 dele. Inclusive eu até já cantei em karaokê, né? Eu já cantei Flashing Lights dele, qual mais? Eu já cantei I Wonder, nossa, I Wonder, cara, o sample que eles usaram, né, do And I Wonder What It Needs. É maravilhoso, né, mano? É, eu acho que foi essas duas só que eu cantei dele. E, mano, o público não recebeu bem porque, bom, infelizmente o pessoal daqui onde eu moro, eles tendem mais à esquerda, né, mano? E daí falaram tipo, recua, fascista, recua. Felizmente eu não escutei na hora, né, mas o meu irmão tava junto e daí ele falou que falaram isso uma ou duas vezes quando eu tava cantando. E eu duvido que esse pessoal ia saber me explicar o que é fascismo se eu perguntasse pra eles, mano. Eu acho que eu consigo dar uma explicação melhor do que é fascismo do que eles. Mas então, né, mano, o fato é que o Kanye tem várias músicas boas. E assim, eu acho que é como acho que é Mateus 505 disse, né? É muito mais fácil você separar o Kanye do Graduation do que um youtuber que fica falando, né, o que ele acha, basicamente fica dizendo o que ele pensa sendo o que ele é, né? O Kanye, ele faz música, ele não faz vídeo dando opinião sobre determinada coisa, né? Então, eu acho que esses vídeos aqui que eu faço acabam sendo muito mais difíceis de separar de mim mesmo do que o trabalho que o Kanye faz. Eu acho que é totalmente possível você adorar as músicas do Kanye, mas não gostar nem um pouco dele como pessoa, né? E da mesma forma,
Isso também se aplica a, sei lá, um anime que tu descobriu que o escritor desse anime, ele é uma pessoa babaca, né, que fez coisas ruins. Mas de qualquer forma eu acho meio bobinha, sabe, essa discussão de, vamos separar aqui o autor da obra ou não vamos separar? O que que é o certo? É separar ou não separar? Afinal, o que que isso significa, caramba, mano? E na verdade, como eu digo e repito, a separação acaba sendo um negócio arbitrário. Tem gente que quer separar de X maneira, tem gente que quer separar de Y maneira o mundo, né? E todos eles estão iludidos acreditando, não, essa minha separação aqui que é a certa, a tua tá errada. E isso eu acho uma idiotice tremenda, sabe, mano? Mas infelizmente o ser humano é assim. Eu vou morrer e as pessoas vão continuar, a maioria delas, acreditando na existência da justiça, acreditando em definições corretas para as palavras e acreditando em separações certas para os objetos e para os conceitos, né? É meio triste, né, mano? Mas fazer o quê? Decepcionado, mas não surpreso. Mas eu acho que eu também entendo se você ficar com nojo do trabalho da pessoa porque não gosta do tipo de pessoa que ela é e daí você acaba não gostando do que ela produz também, mano. Eu tenho isso com música, mas não tanto com os autores, sabe? Mas mais com o tipo de pessoa que escuta, sabe? Se uma pessoa que eu não gosto gosta de determinada música, eu fico com um bom preconceito com essa música, cara. Eu acabo, na verdade, evitando de ouvir ela porque eu acabo associando com a pessoa e me dá nojo daí, sinceramente. E da mesma forma, se uma pessoa que eu não gosto não gosta de tal música, eu fico mais inclinado a gostar dessa música. Ou sei lá, a pessoa que eu não gosto, ela odeia tomate. Nossa, então agora, porra, eu adoro tomate, cara. Eu vou botar tomate até no sorvete pra eu comer tomate com sorvete, foda-se. E eu sei que acaba soando meio bobo, porque meio que é, né? Mas mano, eu sei, mano, eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de características que eu não me orgulho muito, né? Ontem mesmo, pô, eu tava com uma sensação muito ruim. Mas eu também sei que ela era meio ilusória, na verdade. Infelizmente, o nosso cérebro acaba nos torturando, né? Nos fazendo pensar. Ou melhor, sentir, né? Não é sequer um pensamento racional. Sentir que a gente é pior do que a gente realmente é, né? Que os nossos defeitos são piores do que eles de fato são. Mas enfim, mano, o vídeo não era sobre isso. O vídeo era sobre Kanye. Eu acho que uma das coisas, né, que me fez me aproximar da obra dele foi o fato dele ser meio doido, né? E o fato dele não ter medo, né, de expressar as opiniões polêmicas que ele tem. Eu gostei muito daquela vez lá que ele irritou o pessoalzinho de esquerda simplesmente colocando o moletom escrito White Lives Matter, vidas brancas importam, olha só. Nossa, olha que absurdo que ele falou, que coisa terrível, né, mano? É um ótimo motivo pra cancelamento. Só que o pessoalzinho de esquerda ficou totalmente... Nossa, cara, é indescritível, sabe? A tempestade em copo d'água que eles fizeram por causa disso. É sério que é uma afirmação tão polêmica assim você dizer vidas brancas importam? E também, né, como talvez vocês saibam, eu sou um adepto, né, da crença na liberdade de expressão. Então eu gostei da ousadia do Kanye em admitir que é nazi no Twitter. Tipo, tá, essa daí é a opinião dele, e aí? E agora? Vão prender ele por causa disso? Caramba. Eu gostei que ele peitou esse pessoal, sabe? E também, obviamente, né, eu gostei que ele irritou esse pessoal, mano. Por exemplo, sabe, essa treta aí da Palestina contra Israel e tal, geral da esquerda ficou do lado da Palestina. Então, foda-se, mano, eu vou apoiar Israel só pra irritar eles. Hashtag Palestina presa. Viva Israel. Mesmo sem eu conhecer profundamente, né, essa treta aí. Vocês são insuportáveis, vou ser insuportável com vocês, beleza? Mas assim, eu não sei se de fato o Kanye ele foi nazista por um tempo ou ele só quis, sabe, provocar esse pessoal, tipo, tá, e tá aí se eu for nazista, e aí? Meio que daí admitindo algo que na verdade ele sequer foi, né? Provavelmente ele já tava de saco cheio desse pessoal taxando ele disso, né? Embora que eu suponho que talvez não seja uma taxação tão absurda assim de se fazer, né? Dado as coisas que ele vinha fazendo, falando e as pessoas que ele vinha se relacionando, né? Mas fato é que, bom, agora ele já pediu desculpa, parece, né, pro povo judaico e não sei o que mais. Então, aparentemente, se ele foi algum dia, ele não se considera mais nazi. E na verdade, mesmo se ele ainda se considerar, cara, é como eu disse, né, mano, nem todo nacional socialista defende todas as barbáries que rolaram no nazismo, né?
o nacionalsocialismo ele não se resume ao nazismo. Na verdade, eu acho meio desonesto você colocar essas duas coisas como se fossem a mesma. Então eu acho que provavelmente, né, mesmo se o Kanye ele for nacionalsocialista, ele defende isso porque ele enxerga algum bem nisso, né? Tipo, nacionalismo, vamos fortalecer o país, fortalecer a indústria nacional e não sei o que lá. Os nacionalistas, eles têm as suas motivações, né? Embora eu não concorde com elas. Assim como os socialistas. E por mais que as ideias de ambos os grupos sejam idiotas, eles não defendem elas porque eles são monstros, né, mano? Até porque, bom, se a gente vê no passado, o que o Kanye ele defendia, ele mesmo, né? Ele já admitiu que no passado ele era woke, né, mano? E a gente pode perceber isso, por exemplo, na letra de Heard and Say, né? Que eu já citei aqui no vídeo. Só que daí ele percebeu que tinha muita sujeira, muita porcaria nessa ideologia lacradora, né? E daí ele deu um 180 graus, né? Uma virada de 180 graus. E começou a falar bastante mal disso daí, né? E a gente imaginaria, né, que ele defendeu essas paradinhas woke em determinada parte de sua vida, porque, novamente, né, ele acreditava ter bons motivos pra isso, né? Ele acreditava que essas coisinhas trariam algum bem pra sociedade. Então, sei lá, mano, eu acho que se ele de fato fosse um monstro só por se declarar nazi, acho que não faria tanto sentido, talvez, né, ele simpatizar com a agenda woke no passado. Eu acho que isso daí demonstra que ele tenta defender o que ele acredita baseado em alguma coisa que ele acredita que vai trazer algum bem pra sociedade, né? Em vez de simplesmente oprimir minorias. Mas as pessoas, elas costumam, né, ter esse papinho de que quem discorda de mim é literalmente Hitler, né, mano? Quem discorda de mim é o diabo encarnado, foda-se. Então, fazer o que, né? Essas pessoas aí meio que acho que não adianta muito tentar discutir com elas, né? Elas já estão muito polarizadas, muito passionais sobre esse tema e já desligaram o cérebro em prol de sua ideologia política. Mas enfim, né? Eu acho que eu já falei aqui por um tempo razoável, né? Comentem aí embaixo o que vocês acham do Kanye West. Obrigado por me assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.